Oi, querido aluno, tudo bem com você? Espero realmente que você e sua família estejam bem. Logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo. Como foram as atividades da última semana? Você teve alguma dúvida? Lembra que qualquer dúvida você pode ir lá no site do colégio, no fórum e tirar a sua dúvida, porque eu vou estar à disposição te esperando, tá bem? Bom, na última aula nós falamos sobre a República da Espada. Dando continuidade a esse período que a gente chama de República Velha, hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica. A República da Espada, que tinha esse nome porque os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares, teve fim com a saída de Floriano Peixoto e a entrada de Prudente de Moraes, que foi o nosso primeiro presidente civil. Nessa época, o poder político ficava na mão de pequenos grupos que governavam de acordo com os seus interesses. A esses grupos nós chamamos de oligarquias. Oligarquia é o pequeno grupo político que detém o poder e governa de acordo com seus interesses. Nesse momento, nós tínhamos muita tensão nas nossas cidades, várias revoltas militares, religiosas, mas também foi um período de muitas transformações. Foi um período em que os primeiros imigrantes, pessoas que vieram de outros países em busca de trabalho, começaram a chegar aqui no nosso Brasil. Também nós tivemos uma modernização das nossas cidades. Você sabia que naquela época muitas e muitas casas não tinham luz nem água encanada? Foi justamente nesse período que as nossas cidades passaram a se tornar mais modernas, tendo acesso a esses elementos básicos, certo? A maior parte da população vivia em Minas e em São Paulo nesse momento, devido também a grande poder econômico. Eram lá nesses dois estados que estavam as grandes que produziam café em São Paulo e leite nas fazendas de Minas Gerais. Por isso, esse período da história ficou conhecido como política do café com leite. A política do café com leite foi a alternância de poderes entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Uma hora um paulista governava e outra hora um mineiro governava. Dessa forma, os dois estados detinham a maior parte do poder político na época. Os fazendeiros mais ricos eram chamados de coronéis. E eles ofereciam favores às pessoas para que pudessem votar nos candidatos escolhidos por ela. Por exemplo, davam casa, comida, roupas, para que a pessoa pudesse ir votar naquele candidato que ela escolheu. Nesse momento, o voto não era secreto como é atualmente. O voto era aberto, ou seja, todas as pessoas sabiam em quem o outro tinha votado. Você acha que isso é certo? Será que esse coronel é certo em comprar esse voto para que o candidato dele fosse eleito? Conversa aí com a tua família e depois você me conta. Esse voto, na época, foi conhecido como voto de cabresto. A expressão voto de cabresto faz referência às amarras usadas para guiar animais, chamadas de cabrestos. Assim, a população eleitoreira da época era comparada a animais guiados pelos ricos coronéis. Esse período da República Oligárquica durou até 1930. E assim a gente está avançando um pouquinho mais na linha do tempo na história do nosso país. Agora a gente vai dar uma pausa, porque na próxima aula, na aula 4 de História, nós vamos falar sobre a História e Geografia de Petrópolis, tá certo? Esse assunto a gente continua na próxima semana. Lembrando que no site do colégio tem um planejamento com as atividades do livro e do caderno para que você possa realizar essa semana. É muito importante que você não se perca, faça tudo direitinho para que não deixe acumular, tá bom? Qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar. Tchau, tchau!